fazer contato com a pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, Denise Mantovani. Bom dia, Denise. Bom dia, Glauco. Bom dia às ouvintes e os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E a gente também. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Denise. Nós tivemos aqui no último final de semana mais dados divulgados pela pesquisa Datafolha, que mediu, além do cenário eleitoral para 2022, também a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. E 63% dos entrevistados disseram que acham Bolsonaro incapaz de governar o país. E 54% se mostraram favoráveis ao impeachment do presidente. Primeira vez que existe uma maioria consolidada de entrevistados a favor do processo de impedimento. E a gente sabe que esse é um dos fatores, né, que acaba contribuindo politicamente para que um presidente possa sofrer impeachment, mas existem outros também. Você acha que isso já consegue mover um pouquinho a Câmara dos Deputados nesse sentido, ou ainda vai ser necessário outros fatores para que isso aconteça, como, por exemplo, as manifestações de rua, Denise? Olha, Glauco, eu acho que esse aspecto que você está chamando a atenção, para mim, nesse momento, é o mais relevante, né? Porque a gente tem visto, nesses últimos dias, ficou muito mais evidente o comprometimento desse governo militar do Bolsonaro, né? Porque essas coisas estão associadas, os militares são parte do governo Bolsonaro e do seu envolvimento com o desprezo, né, à vida e o impacto que a pandemia teve no Brasil, muito pior do que em qualquer outro lugar do mundo em função dessa omissão. E agora a gente está vendo também de redes de interesse atuando contra a população em favor de interesses econômicos de grupos. Bom, eu acho que essa situação ela precisa ter uma sustentação popular. É fundamental que, do meu ponto de vista, né, que os movimentos sociais, que a população, que a sociedade em geral se expresse publicamente, se expresse nas ruas, se manifeste, vá nas marchas. As marchas têm acontecido, cada vez têm sido mais intensas, e eu acho que esse é um elemento central para que as instituições e aqueles que estão com poder de decisão nessas instituições entendam que há um sentimento popular majoritário que entende que esse governo já não tem mais condições e, no meu ponto de vista também, mais do que isso, esse governo precisa ser interrompido para que a gente tenha condições de barrar o processo de destruição que a gente está vivendo, seja ele social, ambiental, econômico, da infraestrutura do Estado, que está sendo desmontado. Então, é urgente essa mobilização. Então, eu acho que sim, a mobilização na rua da população, ela é fundamental, porque ela é a expressão democrática de uma vontade popular, né, de uma vontade coletiva, de um sentimento coletivo em relação a quem está no poder nesse momento. E nós já tivemos 3 mobilizações nacionais desde o dia 29 de maio contra o presidente Jair Bolsonaro, e você também é pesquisadora de mídia, Denise. Em relação a outras manifestações, por exemplo, aquelas que foram promovidas contra a então presidenta Dilma Rousseff, você acha que a cobertura da mídia, em especial da mídia tradicional, tem sido muito, digamos, discreta em relação a esses protestos contra Bolsonaro? Eu acho que elas tiveram uma timidez num determinado momento, né? Mas eu acho que neste momento essa mídia empresarial, e hegemônica, né? Ela também está sendo vítima da violência, da truculência e da postura autoritária que a gente já vê no governo, né? Então, como é que eu costumo dizer assim, a mídia, ela não é um ser, ela não é uma organização que seja simplesmente uma arena onde os fatos acontecem, né? E ela simplesmente retrata. Ela é um ator político, entendendo, enquanto um campo simbólico, ela também joga, ela também tem interesses, ela também entra nos conflitos, ela é parte
dos conflitos sociais, entendendo o conflito numa situação de tensão entre forças, né, na sociedade. E, nesse ponto de vista, o que eu entendo? No episódio do golpe contra Dilma, e ali eu compartilho das opiniões que veem aquele processo como um processo político de desestabilização de um governo que é substituído por outro em função de interesses de grupos, que vai culminar no governo Bolsonaro em 18, e a imprensa nesse processo, até 18, teve uma parcela importante de comprometimento no envolvimento e na construção de uma agenda antipopular em defesa de um determinado discurso anticorrupção, que é uma característica também dessa mídia, e, no final das contas, com o que aconteceu com a Lava Jato, com todo o processo que a gente sabe, o impedimento do Lula para ser candidato em 18, a vitória do Bolsonaro, havia uma aposta desse campo em torno desses setores mais conservadores, liberais, né? Não, a gente não pode esquecer que esses veículos são empresas de comunicação e, sendo empresas, elas estão num campo de interesse econômico, né? Mas eu acho que, neste momento, esse governo se mostrou muito pior do que aquilo que o campo popular democrático já denunciava, e esses segmentos talvez não imaginassem que estivessem apoiando algo tão violento, embora ele nunca deixasse de dizer o que diz até hoje, né, o presidente. Mas eu acho que, nesse momento, esse campo também está se sentindo ameaçado. Esse campo está entendendo que há um risco, talvez assim, já nem tão risco, mas a gente já está no processo de ruptura democrática, né? Não podemos achar uma coisa normal um governo civil ser executado por um número muito grande de militares, como a gente está vivenciando hoje. Temos em torno de 6 mil militares no governo civil. Então, é um governo que está sendo gerido por militares com um líder com essa postura virulenta, agressiva, misógina, de ataques diários à imprensa. Então, eu acho que, no caso específico da tua pergunta sobre esse campo hegemônico da mídia, me parece que eles também entenderam que eles são parte do objeto de ataque, né? Talvez os interesses que envolvam os interesses econômicos de mercado hoje sejam menos relevantes ou estejam sendo afetados por toda essa situação que a gente está vivenciando, provocada por um governo que, desde o primeiro momento, nunca foi preocupado com atender às necessidades do país. Então, nesse caso, afeta também, muito provavelmente, os próprios interesses desses veículos, e aí a preocupação também com a violência, com as atitudes antidemocráticas que vem acontecendo contra os próprios trabalhadores dessa mídia. Então, eu acredito que, nesse momento, a timidez que houve num primeiro momento, e eu concordo com a sua observação, ela hoje foi substituída por uma preocupação realmente, assim. Então, a gente vê que há uma preocupação da mídia em reportar, há uma mudança na linguagem, a gente não vê mais aquela associação que acontecia nas manifestações populares entre vândalos e rua. Então, inclusive houve em São Paulo, a última manifestação, um ato muito estranho que foi televisionado, né, de ataque a determinados, acho que foi um banco, e o movimento de deixar um grupo de policiais encurralados. Ali a imprensa testemunhou, mostrou, não fez daquilo que tradicionalmente fazia uma grande discussão sobre os vândalos nas manifestações. Então, eu acho que, assim, está havendo uma mudança de comportamento, eu entendo que sim, e entendo que isso ocorre também porque esse campo hegemônico está entendendo que estamos todos sob risco, eles inclusive. Denise, quando você fala de misoginia e violência, a gente destaca que o presidente Jair Bolsonaro tem esse hábito de agredir
verbalmente jornalistas, não só presencialmente, mas também nas redes sociais, principalmente mulheres. E na sexta-feira, o advogado de Jair Bolsonaro, Frederico Assef, mandou mensagens para a jornalista Juliana Dalpiva por conta de um podcast em que ela explica ali a participação do presidente Jair Bolsonaro num suposto esquema de rachadinha, que não, rachadinha é até um nome delicado, né? A gente sempre destaca aqui, porque na verdade se trata de funcionário fantasma e desvio de salário, que é desvio de dinheiro público, e ele fez ali uma mensagem com tom de ameaça também à jornalista, ou seja, existe toda não é só Bolsonaro, mas todos os seus apoiadores, inclusive os mais próximos, fazem esse tipo de ataque às mulheres. De que forma isso acaba legitimando, de certa forma, a violência de gênero no Brasil, sendo que o Brasil já é um dos países mais violentos do mundo e também um dos que mais discrimina a mulher? Olha, Glauco, eu acho que essa postura, primeiro assim, eu acho que a gente tem que, de todas as formas, manifestar solidariedade à Juliana, né, por esse ato de violência. É um escândalo que um advogado se sinta à vontade para fazer a ameaça que ele fez, e ilegal, né? Acho que a postura e a atitude dele, se não me falha a memória, alguém já comentou que isso haveria um recurso junto à OAB, porque essa é uma postura criminosa, né? De ameaçar, e ela está vinculada, e aí eu quero entrar nesse teu registro, a uma postura, uma rede que vem já desde a eleição e a campanha de Bolsonaro, vem se instituindo no Brasil, que é muito grave, que é uma naturalização, né, de violências contra mulheres, a população negra, que já sofre essa violência de muito tempo, recrudesceu também, sobretudo os jovens, a população jovem, e no caso específico das mulheres, Glauco, eu acho que assim, o governo Bolsonaro ele amplia essas violências no momento em que toda a sua rede de apoiadores sentem-se liberados para constranger, para ameaçar, para atacar, né, as mulheres, principalmente quando essas profissionais estão atuando e exercendo o seu direito profissional e de sujeitas que são, de denunciar, no caso dela, de denunciar, revelar o que todos nós temos que saber, que são esse submundo das tais, que eu concordo com você, rachadinha, é um nome muito inadequado para essa apropriação ilegal do recurso público a partir de funcionários fantasmas, né? Isso é um crime que vem sendo revelado, e acho que a Juliana ali, ela expõe um conjunto de informações que talvez não fosse de acesso de domínio público. Então, assim, essa violência naturalizada que o governo faz de cima para baixo, ela é terrível, porque ela acaba naturalizando e incentivando pessoas a achar que é normal tratar as mulheres da forma como ele trata, e não só as mulheres, porque ele, nesses últimos tempos, o Bolsonaro vem agindo de uma maneira grotesca contra qualquer pessoa que ouse questioná-lo. E eu acho que também tem uma relação de covardia, né? Porque ele se sente, ele acha que ele é mais forte, ou ele acha que ele não sei o que passa na cabeça dele, e ele usa também, acho que esse é um ponto, usa as mulheres para um ataque permanente, né, de desprezo, que é o que a gente chama de misoginia, o desprezo que ele tem em relação às mulheres, e que isso tem um efeito onda que vai tanto nas redes sociais, que vai para as relações cotidianas, para as relações familiares, onde a gente vê uma certa naturalização com o xingamento, o desprezo, a violência física, né? Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, o assédio sexual contra as mulheres. Então, em vez de a gente buscar, como a gente vinha e vem lutando historicamente, por uma sociedade que identifique isso e perceba, aprenda que isto não é possível, não há democracia
numa sociedade onde indivíduos delas são discriminados, agredidos e violentados pelo seu gênero, pela sua sexualidade, pela sua racialidade, pela sua cor da pele, pela sua classe. Então, quando a gente vê e identifica a violência que ele atua contra as mulheres, ele é um indicador de uma sociedade antidemocrática, porque ela é incentivada pelo seu principal líder, no caso do presidencialismo, que é o presidente da República, e seus apoiadores, a atuar no sentido de agredir, né, e destruir a integridade física e moral das mulheres, que é o que o Assef, em última análise, provoca naquele comentário ameaçador que ele faz. Então, todas nós, de alguma forma, somos ameaçadas com aquele tipo de comentário. Então, eu acho que ele cruza ali tanto a intimidação pelo fato dela estar denunciando crimes que estão sendo investigados, né, ou possíveis crimes que estão sendo investigados, nesse caso já antigo, das rachadinhas na família Bolsonaro, quanto ele produz uma violência de gênero que dificulta e como é que eu vou te dizer assim, piora o nosso sentimento de igualdade, né? Ele aumenta a desigualdade em relação ao respeito que devemos ter entre os cidadãos e cidadãs. As mulheres são e devem ser respeitadas tanto quanto os homens. Não deve haver distinção nesse sentido de vida social, na vida política e social de um país. Então, eu acho que o Assef ali, ele representa muito do que esse governo, ele significa e vem significando, e aí não falo só da figura do Bolsonaro e da sua retórica, mas enquanto governo, política pública que ele tem no Ministério das Mulheres e Direitos Humanos, a ministra Damares, vem, ao contrário do nome, Ministério da Família, das Mulheres e Direitos Humanos, ele vem desmontando todas as políticas públicas que foram conquistas da luta das mulheres por mais igualdade, por mais equilíbrio, por mais equidade, de acesso à saúde, de acesso a políticas públicas, as mulheres que são chefes de família, o Bolsa Família, todas essas políticas vêm sendo desmontadas e que eram políticas que procuravam incentivar a participação das mulheres, incentivar a sociedade numa cultura mais democrática e de respeito às diferenças e à diversidade. Então, eu acho que ele acaba sendo uma expressão desse tipo de governo que é uma ameaça em todos os sentidos para a sociedade brasileira. E, neste caso, já aproveito, te comento que esse é um dos elementos que me parece relevante para defender o impeachment, já, porque é o tipo de situação, neste caso do Assef, e que mostra assim, a liberalização, é como se houvesse um sinal verde dado de cima para baixo para violências autoritárias no ambiente social, que isso nos leva, ou já vivenciamos na história do Brasil, inclusive com algumas posturas autoritárias, né, de destruição do outro, simplesmente porque esse outro está, no caso da jornalista, cumprindo com a sua tarefa profissional. E no caso, Denise, desse sinal verde para a violência que você anota, nós tivemos alguns episódios recentes, vou relatar aqui rapidamente. No sábado, houve ali a prisão de um cozinheiro, aliás, não foi no sábado, foi na sexta, em Bento Gonçalves, porque ele fez uma postagem numa rede social reclamando que teria que cozinhar para o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi detido porque supostamente estaria armando um atentado, não tinha nada, ele acabou sendo liberado. Depois, ali na motociata do presidente Jair Bolsonaro, no sábado em Porto Alegre, houve uma mulher que foi detida, também ali no protesto contra Bolsonaro. Na verdade, segundo a polícia, ela teria desobedecido ordens policiais, mas testemunhas dizem que ela só estava batendo panela ali contra a motociata. E temos também o caso do tatuador Matheus Machado Xavier, de 25 anos, que está há mais de uma semana já preso, porque num protesto contra Jair Bolsonaro também no dia 3 de julho,
ele acabou sendo detido porque estava segurando um capacete, né, de um segurança do metrô, e um vídeo, inclusive, aí depois o Ministério Público alega que ele agrediu o segurança do metrô e pegou o capacete, mas um vídeo mostra que o segurança tropeçou no meio-fio, o capacete ficou lá, ele pegou o capacete só e foi detido no momento, preso em flagrante, flagrante que virou preventiva. Quer dizer, a gente sabe que o sistema de justiça brasileiro, ele prende em excesso e prende mal também. Com esse tipo de ocorrência, né, cada vez mais prisões agora que têm um caráter nitidamente político, de que forma isso acaba afetando a própria percepção das pessoas do que é democracia e do que é autoritarismo, Denise? Olha, Glauco, eu acho que esse alerta, que esse registro que você está fazendo, ele é um alerta fundamental para todos nós, que mostra, na minha opinião, uma situação que é o que eu compartilho com algumas opiniões que já vêm sendo colocadas, que o golpe já ocorreu. Por quê? Porque a gente está vivendo uma situação em que é por dentro das estruturas democráticas que está ocorrendo um recrudescimento de uma violência institucional. Esses casos que você está comentando aqui, eles mostram que a gente está tendo uma institucionalização da criminalização do ato de divergir. Né? Então, o fato do cozinheiro em Bento Gonçalves é terrível porque ele foi demitido, além de ser acusado injustamente pelos bolsonaristas e parlamentares, inclusive irresponsáveis, de querer, para pensar, articular alguma coisa mais agressiva contra o presidente, quando ele foi a vítima, né? A mesma coisa dessa senhora que foi presa porque estava batendo panela. Então, assim, a justiça, de alguma maneira, precisa, e a gente tem vários movimentos, advogados pela democracia, juristas pela democracia, nós precisamos dessas pessoas que estão nessas instituições reagindo diante de mecanismos que estão sendo adotados e de leis e interpretação da lei que está sendo adotada para aumentar a violência institucional, para aumentar a criminalização do simples ato das pessoas de se manifestar contra o governo. Né? Por isso que eu falei no início, e eu acho que esse é um elemento importante, a mobilização massiva, ela é talvez assim a única capaz de criar um constrangimento tal a essas figuras que não foram eleitas, elas estão em posições de poder e mando no judiciário, mas que elas têm que ter um limite. Elas não podem agir como estão agindo no aumento, no recrudescimento dessa violência institucional, jurídica, de criminalização dos movimentos sociais, né? Que é o que aconteceu. Assim como, eu acho que hoje eu estava vendo ali na Rede Brasil Atual, o episódio do Rodrigo Pilha, que é um ativista que foi preso em Brasília desde março, simplesmente porque ergueu uma faixa, né, contra o Bolsonaro. Então, isso são evidências graves, porque a justiça, e eu acho que você chamou a atenção de algo correto, assim, historicamente, a justiça, ela é feita e foi criada para garantir, preservar os interesses privados, preservar, né? A gente sabe que a justiça, ela tem, embora deveria ser cega e justa para todos, equânime para todos, ela não é, mas esses últimos tempos a gente tem visto que tem havido um recrudescimento dessa seletividade, né? E um recrudescimento no sentido de criar impedimentos ou de criar situações de criminalização de opinião, né? Que em última instância, na minha opinião, é o que aconteceu no final de semana, é o que aconteceu em outras oportunidades, onde pessoas em outros estados, diante das manifestações que o presidente faz, diga-se de passagem, do meu ponto de vista, deveria ser verificado o uso do dinheiro público para essas manifestações, quem são as pessoas que estão participando, a quantidade de funcionário público que está sendo destacado para participar de atos políticos com o presidente num final de semana com recurso público.
fechado esse parênteses, eu acho que essas situações desse último final de semana não foram as primeiras. Já aconteceram em outros locais, em outros episódios, as mesmas situações, seja pela polícia, seja pela justiça. Então, eu acho que a gente precisa estar atento a isso e dentro dessas instituições também as pessoas que têm a percepção, conhecem e defendem um Estado democrático de direito, em que essas leis, essas regras, elas precisam estar de acordo com a Constituição de 88 e não a partir de um interesse de cima para baixo de manter, de recrudescer a violência e o autoritarismo por dentro das instituições, que é o que eu acho que nesses casos tem acontecido com as posturas que vêm sendo adotadas, inclusive por altos dirigentes dessas instituições do Estado. Denise, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigada, Glauco. Eu queria agradecer também a vocês, ao Jornal Brasil Atual, por essa oportunidade de a gente conversar e, mais uma vez, dar meus parabéns ao trabalho de vocês, que é sempre um caminho importante. Acho que a imprensa, o grande valor da imprensa é o seu pluralismo. E a gente, quando tem a oportunidade de verificar, de ler os acontecimentos a partir de múltiplas perspectivas, que é como vocês trabalham aqui na Rede Brasil Atual, é isso que a gente consegue ter um governo mais democrático, uma sociedade mais democrática. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Conversamos aqui com a pós-doutora em Ciência Política pela Universidade de Brasília, pesquisadora no campo de mídia, política e gênero, Denise Mantovani. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.